Olá, não tava achando que eu não ia conseguir entrar ao vivo aqui. Vocês vão. Vamos ver, esperar o Instagram avisar. Ah, o Fred já entrou. Deixa eu pegar aqui minhas santas. Santa. Olá, o Fred tá entrando aí. Eu já liberei. Ah, isso. Salve! Deu certo. Eu tava com medo que tava tentando aqui o Instagram. Eu tentei colocar o título da live, mas o Instagram não deixou. Ah, é? Tudo Mas bem. Já, já estou aqui, ó, com os nossos ah, queridos santos olha do só o que dia, eu ganhei também. a mesma imagem. A mesma imagem. Uma amiga me deu, ela disse que viu e achou minha cara. Eu falei, que ótimo. Maravilha. Ai, E ai. hoje você postou aí que hoje é o aniversário de, de canonização, não é isso? Foi, Do, foi hoje ou foi ontem? Agora, minha filha, hoje já tô hoje, não, triste. hoje é dia 18. Dia 18, né? Então é isso mesmo. Aniversário de Eu tô, canonização de eu já fiquei Martã grogue e... já tomei remédio para enxaqueca, então eu já tô achando que hoje foi ontem, então já. Exatamente. E olha que não foi combinado, né? Pois Assim, é, a gente não se muito. lembrou A desse... hora que eu postei isso aí hoje, agora eu tô lembrando, na hora que eu postei isso, eu falei, nossa, que fenomenal. A gente marcou sem nem saber e é o aniversário de canonização dela, né? Olha que coisa mais. Um agrado do céu aí, né, Fred? Exatamente. E a Santa Teresinha costuma ver muito essas coincidências divinas, né? O tempo todo ela faz referência na história de uma alma a essa interferência dos santos nesses pequenos detalhes, nesses pequenos sinais, né? Nossa, é impressionante. E é muito gostoso, né, ler o livro História de uma Alma. Parece estar conversando com ela, né? Parece estar ouvindo ela falar, né? Assim, né? É muito, muito bonito os escritos dela. Muito bem, olha, estou vendo que porção de gente aqui já entrou, então vamos começar uma oração Vamos, vamos. e aí vamos direto ao livro, que o Vamos. pessoal deve estar ansioso, né? Isso. Pelo conteúdo. Isso. Você pode fazer a oração aí pra gente, Fred, por Então, favor. tá bom, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Inspirai ao Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São José, Rogai por rogai nós. por nós. São Luís Martins e Santa Zélia, Rogai, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus. rogai por Em nós. nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Toda a família Martã que está no céu, rogue por nós. Exatamente. Pois Então, é. eu estou aqui com a história de uma alma aqui para a gente seguir o roteiro do livro, para a gente procurar ser fiel ao texto da Santa Doutora. E também algumas coisinhas mais que, né, livros que ela faz referência, que mudaram a vida dela, né, como esse livro aqui, Pois é, né? Eu achei muito interessante e o esse Mistério livro. da Vida Futura, que foi um dos livros que marcaram Santa Teresinha, né, do padre Charles Amijon. E também a própria Imitação de Cristo, né, que a gente vai falar que foi um livro fundamental na vida dela. Bom, vamos assumir que aqui tem, entre as pessoas que estão assistindo essa live, tem pessoas que conhecem só o básico de Santa Teresinha e tem outros que já conhecem já uma porção de coisas. Então vamos tentar fazer uma E live tem gente ou que nem leu série o de... livro ainda também, né? História de uma Alma também. Tem essas pessoas também que não leram, E né? não leram, então vamos tentar fazer uma coisa acessível a todo mundo, na medida do possível, né? Mas procurando fazer uma coisa bem fiel, né? Então, eu acho que o primeiro ponto, né, é a gente esclarecer como surgiu esse livro. Por que ela escreveu, né? Na verdade, o que a gente chama hoje de História de uma Alma
é uma compilação de 3 textos de Santa Teresinha. E esses 3 textos, ou esses 3 pedaços do livro, foram compilados pela Paulina, a segunda filha do casal, né, que se tornou inclusive padre, né, no Carmelo, de Lisieux. Ela assumiu como mãe, né? Foi a Paulina, né? Que ela escolheu como mãe dela, né? Exatamente. Né? Depois que a Santa Zélia morreu, Santa Teresinha tinha 4 anos, cerca de 4 anos, a Paulina, essa irmã mais velha, tornou-se a mãe adotiva, né, de Santa Teresinha. E, por isso, ela ficou órfã de mãe 2 vezes. Porque a Paulina, não muito tempo depois, ela entra no Carmelo, né? Então ela se sente órfã. Bom, não vamos colocar o carro na frente dos bois, né? Não vamos colocar o carro na Mas frente só dos bois. para dizer o seguinte, que o livro, então, se você pega lá o índice do livro, A História de uma Alma, eu tenho essa edição aqui da Paulus, que tem a tradução do Carmelo de Cotia, uma belíssima tradução, né? Muito bela tradução mesmo. E essa é da Paulus, né? É da Paulus. Essa é da Paulus. Então, o livro é composto de um chamado Manuscrito A, que vai contar a história dela desde o nascimento, né, até os primeiros anos da entrada dela no Carmelo. O chamado vem seguido o Manuscrito B, que é um texto que foi escrito para Maria, a filha mais velha do casal, né? Martin, a irmã dela, que também é religiosa em Lisieux, né? Que é uma explicação da doutrina espiritual de Santa Teresinha. É um livro mais... dela. Pequena Via. É um livro mais teológico, digamos assim, é um tratado espiritual, né? Que a gente vai comentar também mais na frente, em lives futuras. E, por fim, o Manuscrito C, que seria a terceira parte da História de uma Alma, que foi escrito a pedido da Madre Maria Gonzaga, não é isso? Em que, inclusive, a Santa Teresinha completa não só a história, que ela vinha narrando no Manuscrito A, mas também ela completa a doutrina, porque tem um acréscimo aqui importante sobre a caridade do ponto de vista do amor ao próximo, né? Foi uma graça extra que ela recebeu. Então, acho que esse panorama é importante para colocar para as pessoas aqui, né? Essa digamos, a estrutura do livro, né? Isso. E você quer comentar alguma coisa? Não, pode ir falando aí dessa estrutura do livro, depois, na hora que a gente começar no livro mesmo, eu vou complementando alguma coisa aqui. Tá bem. Então, além disso, né, eu creio que seja muito útil para as pessoas, e aqui eu deixo uma dica, né, também, quer dizer, conhecer esse percurso, que é o que a gente vai apresentar aqui, os principais acontecimentos da vida de Santa Teresinha, né, para a gente poder entender essa doutrina. Então, a gente vai tentar percorrer justamente esse itinerário que está no livro. É um itinerário cronológico, biográfico, é uma autobiografia, certo? Na maior parte do livro é disso que se trata. Então, a gente vai tentar fazer hoje, se a gente, né, dentro de 1 hora, 1h30 no máximo, ver se a gente faz os 3 primeiros capítulos, comentando assim, tintim por tintim, ou se não, a gente faz 2 capítulos e a gente continua na próxima semana. Mas então, o primeiro capítulo se chama Alençon. O que é Alençon? Alençon é a cidade onde o casal Martin viveu, né? E onde as crianças nasceram, né? Inclusive a Santa Teresinha, né? E ali a família viveu até a morte de Santa Zélia, quando São Luís Martin e as filhas acabam se mudando para Lisieux, né? Então, esse também é um aspecto bem bonito e tocante, porque nós conhecemos Santa Teresinha de Lisieux, né? Mas, na verdade, ela é de Alençon. E então, esse de Lisieux significa, aí, veja a delicadeza da coisa, significa marcada pela morte da mãe, né? Porque é isso que significa Lisieux na vida de Santa Teresinha. É a mudança de Alençon para Lisieux por causa da morte de Santa Zélia, né? Nós comentamos isso na live, eu acho, sobre São Luís e Santa Zélia, né? Os dois. Então, o segundo capítulo se intitula Nos Buissonnets. Buissonnet era o nome da casa que eles tinham, uma quinta, uma espécie de chácara, digamos assim,
elegante francesa, né? Que havia ali em Lisieux, onde eles viveram, que Santa Teresinha passou a sua infância e a sua adolescência, né? Depois da morte de Santa Zélia. Em seguida, o capítulo Anos Dolorosos, né? Onde ali, então, ela vai falar, é um capítulo muito bonito, onde ali também a gente vai encontrar a questão da toda a doença pela qual ela passou, né? E vamos ver se a gente... E Diga. é interessante que ela começa também, ela fala que ela divide a vida dela em três partes, né? É Isso, justamente essa primeira parte que vai até a morte da mãe dela. isso, A segunda parte é a partir dos 14 anos. E ela já em Lisieux, né? Ela já isso. E vai até a entrada da Paulina no Carmelo, né? Isso, isso. E, Até os 4,5 a primeira parte, dos 4,5 aos 14 anos a segunda parte, e a terceira dos 14 anos em exato. diante. É interessante que ela vai delimitando, né, as fases que ela teve na vida dela, né? E eu acho que aqui tem um segredo espiritual também, porque ela, como uma carmelita, que era filha de Santa Teresa d'Ávila, né, nós há poucos dias comemoramos a memória litúrgica de Santa Teresa d'Ávila, esse conhecimento de Deus, que essa alma procura nessa história, ela também passa por um autoconhecimento, né? Santa Teresa d'Ávila sempre fala no autoconhecimento e o conhecimento de Deus. E eu acho que a gente precisa também a gente precisa também escrever, digamos assim, entre aspas, a história da nossa alma, no sentido da gente fazer essa anamnese, a gente fazer esse exercício de autoconhecimento, de rememoração, né? O sacramento da confissão também nos ajuda muito, né? Fazer umas confissões gerais de vez em quando faz muito bem à alma. E de a gente ter um pouco, a gente ser capaz de contar a nossa história, né? Para nós mesmos, né? E aqui eu acho que é a minha opinião de que ela aprendeu isso com Santo Agostinho nas Confissões, né? Aliás, foi o grande livro que influenciou a Igreja durante séculos, né? E também foi um grande livro que influenciou a própria Santa Teresa d'Ávila, né? É a fundadora aqui do Carmelo Reformado, o Carmelo Descalço. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque aqui nesse primeiro parágrafo, né? Quando eu li isso aqui, me lembrou muito as Confissões. Ou seja, Santa Teresinha já começa num tom muito elevado, né? Como alguém que tá fazendo algo equivalente ao que Santo Agostinho fez, né? Afinal de contas, Santo Agostinho é um doutor da igreja e Santa Teresinha, ela não sabia que ela seria, Ela né? não Mas seria, o, mas o livro já começa lá em cima, né? Olha aqui. Inclusive com uma certa semelhança, assim, até literária, eu diria assim, com as confissões. Por quê? Olha aqui. Primeiro que o livro é escrito na segunda pessoa, ou seja, ela está se dirigindo a um tu, ou a um vós, né? Como as confissões também. Nas confissões, Santo Agostinho está falando com Deus o tempo todo. Ele não está falando com o leitor, né? Machado de Assis é que escrevia conversando com o leitor, né? Vós, leitores, né? Ou você, leitor. Aqui não. Santo Agostinho, ele fala com Deus e Santa Teresinha está falando com essa mãe dela, que é a Paulina, que é a madre Inês de Jesus, né? A mesma Paulina, a irmã mais velha, que era, nessa altura, nesse momento, era a madre lá no Carmelo de Lisieux. Então ela começa assim, vamos ler esse primeiro parágrafo, porque ele é muito belo. A vós, minha querida mãe, duplamente minha mãe, né, porque mãe adotiva dentro de casa e também madre, né, madre superiora, venho confidenciar-vos a história de minha alma. No dia que me mandastes fazê-lo, pareceu-me que isso iria dissipar o meu coração, caso ele se ocupasse consigo mesmo. Mas Jesus logo me fez sentir que lhe daria prazer se eu simplesmente obedecesse. a De mais, obediência. a obediência, De mais a mais, não farei senão uma única coisa: começar a contar o que hei de repetir eternamente, as misericórdias do Senhor. Lindo, né? É Nossa. lindo. Então ela já começa citando um salmo, né? E coisa que Santo Agostinho faz o tempo inteiro nas confissões. O tempo inteiro ele está citando salmos. Dependendo da sua edição, você não vai perceber isso, né? Porque há edições que não fazem a referência lá na nota de rodapé. Mas aqui na minha Eu edição do
a sua, só que não chegou ainda não, viu? Já tá chegando. É, aqui, esse cantar as misericórdias do Senhor, aqui a minha edição indica que é o Salmo 88, verso 2, certo? Muito bem, então ela vai falar, quer dizer, dessa obra que a misericórdia de Deus fez na vida dela e que a poupou de tantos pecados. Que ela realmente ela é uma alma privilegiada, né? Por quê? Porque Deus a preservou de muitos pecados. Ela vai dizer, nós vamos analisar mais à frente, esse perdão por antecipação, né? Quando ela vai se comparar com Santa Maria Madalena. É muito bonita essa parte. Vai ficar salva, viu, pessoal, a live? Vai sim, as lives ficarão salvas. Isso. Então, ela diz, né, que isso aqui é uma das... Ela já começa também expondo a doutrina dela da pequena via, né, do pequeno caminho, né, dessa infância espiritual. Porque ela diz que ela pensava nos grandes santos da história da igreja, de um Santo Agostinho, um São Paulo, né, pessoas que inclusive ofenderam a Nosso Senhor, mas que Deus, como que, por assim dizer, forçou-os né, a amá-lo, né, por uma graça tão forte e tal. E ela, por sua vez, quando contemplava a grandeza desses santos, ficava se perguntando assim, mas, meu Deus, né, quem sou eu? Que lugar teria eu na igreja? Então, um dia, ela recebeu essa graça de Jesus mostrar a ela essa riqueza que é o jardim do Senhor, em que... Essa relação que ela vai escrevendo o tempo todo, né? Do jardim e pegando, e uma coisa tão fácil e acessível para todo mundo entender essa espiritualidade dela, né? Quem nunca viu um jardim, né? Quem nunca ali mexeu num jardim. Então, isso é a inspiração que Deus deu a ela aí, foi impressionante, né? Também vai a história dela, que você falou, ela vivia lá nessa chácara, nesse sítio, sempre tinha flores, sempre estava ali acesso a essa questão, né, do jardim. Na casa dela, a mãe, né, tinha esse rito de enfeitar para Nossa Senhora, né, usar a casa toda na época do mês de maio. Então, essa questão das flores e do jardim, eu acho que isso está bem marcado aí, né, nela nesse sentido também, né? Esse traço, que inclusive é uma virtude, né? Que a igreja, no grande edifício das virtudes, né? Existe uma virtude chamada simplicidade. Olha só que lindo, né? Né? Ela está muito ligada à humildade, claro, como filha da humildade, mas ela, nisso em Santa Teresinha é muito marcante, né? Essa Aliás, uma alma simples, ela se parece muito com Deus, porque um dos atributos divinos, um dos atributos metafísicos de Deus é a simplicidade absoluta. Deus não é composto, Deus não, né? Deus não é complexo, ele é três pessoas em um só Deus. Então, essa unidade, né? Passando um avião aqui, essa simplicidade torna a alma parecida com Deus, né? Quem diz isso é Santo Tomás de Aquino, quando ele compara a Marta com a Maria, né? A Marta batendo panela na cozinha, com a Maria aos pés de Jesus. Então Jesus diz: Marta, Marta, né? Tu te inquietas e te cansas com muitas coisas. Maria escolheu a melhor parte, a única necessária, que não lhe será tirada. Então ele diz, Santo Tomás, que a Maria tem uma alma una, uma alma unificada, enquanto a Marta tem uma alma dispersa, né? Uma alma fragmentada entre várias coisas. Então a alma de Maria é mais parecida com a de Deus, porque ela é mais simples. Olha, que bonito. É muito bonito isso. E esse elemento aqui da fragmentação da alma, a gente vai voltar a ele quando a gente falar das crianças, que eram as coleguinhas da Santa Teresinha lá naquele colégio das Beneditinas, né? Que eram crianças, quer dizer, por um dia, quando a gente vê assim, a descrição do colégio, talvez até para hoje fosse um colégio bastante conservador, né? Mas a Santa Teresinha odiava o colégio, porque dizia que as colegas dela eram crianças dissipadas. Olha só. Não. Tem a ver essa dissipação. Principal, né? Como é? Não focava no principal também, né? Não tem ali, né? E ela sempre falava nas cartas da Santa Zélia, ela cita algumas coisas. Ela, inclusive, na verdade, é um texto que Santa Teresinha fala, se eu não me engano. Num daqueles livros lá de Santa Zélia, que vai contando a biografia dele, ela fala assim que na nossa casa as pessoas achavam que a nossa casa era casa de doido, mais ou menos isso, que só se falava de Deus, de céu e de convento.
Sim. Mas isso acontece na casa de todos os santos, né? Por exemplo, na biografia de Padre Pio, aí da minha biblioteca católica, né? Uma biografia bastante bem feita e tudo. O autor conta que os vizinhos da família de Padre Pio chamavam a família dele os Forgione, que era o sobrenome, né, da família. Diziam que era a família Deus isso, Deus aquilo, porque tudo era referência a Deus. Então, é, era assim que eles eram reconhecidos, né? Pois bem, voltando aqui no fio da meada, então Santa Teresinha vai dizer que ela percebeu, Jesus a fez perceber que nesse vasto e diversificado jardim do Senhor, você tem flores grandes como uma rosa, como uma dália, né? Mas também no jardim do Senhor também cabem aqueles miosórtis, aquelas As margaridinhas, né? violetas. E é tão bonito realmente, né? Aquela multidão de margaridinhas, né? Ou de miosótis. E que ela então percebeu que ela tinha um lugar em enfeitar o jardim de Jesus dessa forma, né? E que o sol, né, que é Deus, iluminava todas, né? E todas eram felizes naquele cuidado que o sol, né? Deus, ela fala que ao Deus ela abaixar, isso é muito bonito, né? Ela fala, Deus abaixa. Isso é lindo. É, Vamos ler as palavras dela? São vamos. brevemente, né? Nesse ponto aqui, né? Logo aqui nas primeiras páginas desse primeiro capítulo, onde ela dá essa definição da perfeição. Ela diz assim: a perfeição consiste em fazer a vontade de Deus, em ser o que Ele quer que sejamos. Né? Então, nisso está a grandeza dela. Ela percebeu. Então, se o meu trabalho, se o meu papel é ser pequeno, então, glória a Deus, seja feita a vontade de Deus. Aí ela acrescenta: entendi ainda que o amor de Jesus se revela tão bem nas almas mais simples, ou melhor, na mais simples das almas, que em nada resiste à sua graça, como na mais sublime das almas. Com efeito, sendo o abaixar-se coisa própria do amor, se todas as almas se assemelhassem às almas dos santos doutores que iluminaram a igreja com o fulgor de sua doutrina, parece que o bom Deus não teria que descer tão baixo. Né? Então, muito bonito isso aqui, muito, muito bonito. E aí ela continua, né, contando que ela vai falar das virtudes dela também. Aqui, Frederico, nesse parágrafo aí, não está escrito, se você puder continuar aí, só na última, acho que as últimas duas linhas. É muito bonito e muito interessante que ela fala que Deus criou a criança e que balbucia poucos gemidos, criou o pobre selvagem. Leia aí na sua tradução aí, que a minha está diferente. Deus criou a criancinha que nada sabe e só pode soltar débeis vagidos. Criou o pobre selvagem que não dispõe para sua orientação, senão da lei natural. Aos seus corações é que se digna baixar, onde se encontram suas flores campestres, cuja simplicidade o arrebata. Olha que aí você vê, né? Até essa questão, isso aí me deixou bem impressionante, que às vezes a gente pergunta, como é que aquela pessoa, né, se salva, né? Deus deu a lei natural para que até esses selvagens que ela está dizendo aí, que no jardim tem tudo, né? Até os selvagens que Deus se abaixa a ele, dá a graça ali para que eles também, de alguma forma, pela misericórdia divina, se salvem, né? Exatamente. Então é muito... São as várias manifestações dessa misericórdia do Senhor, que é o que ela está dando, né, desde o início, né? Depois ela vai acrescentar, ela diz assim, de novo citando o Salmo, dessa vez o Salmo 102, no verso 8, ela diz: o Senhor sempre foi compassivo para comigo e cheio de doçura, tardio no castigo e copioso em sua misericórdia. Salmo 102. Então, a Santa Teresinha vai dizer que nessa autobiografia ela vai contar dos defeitos que ela tinha, né? E desse processo dela de amadurecimento espiritual, mas também vai falar das virtudes, quer dizer, ela vai dizer assim, não é o caso aqui de ter uma falsa humildade, né? Santa Teresa d'Ávila dizia que a humildade é a verdade. Porque não cabe esconder as misericórdias que Deus fez em nós, né? E faz em nós. Seria uma falsa humildade querer esconder isso. E não, gente...
nosso, né? Mérito de Deus, né? Então não é falsa humildade você louvar e glorificar essas graças que Deus faz na nossa alma, né? O tempo todo. Porque não é nosso, exatamente. Se dependesse de nós, a gente tava na pior situação possível. Mais na frente, né? Olha, se eu não tivesse pais tão santos, muito provavelmente não teria me salvado, Olha só que né? coisa, né? Ela vai, inclusive, e ela vai contar de todos os episódios que ela tinha de birra ou de hipersensibilidade, né? Chorona. Oh, Mas por que você tá chorando, Tereza? Não, eu tô chorando porque eu sou muito chorona. Não, porque eu acabei de chorar por uma bobagem. E agora eu tô chorando eu porque eu chorei, chorei. porque eu chorei. E essa hipersensibilidade que ela vai perder, né? Ela vai perder naquela noite de Natal que marca ali o que ela chama da conversão dela. Mas a gente chega lá. Então, ela coloca aqui essas fases, né, dessa infância dela, dessa primeira parte da vida dela, né? 3 períodos bem distintos, ela diz aqui no parágrafo 13, né? O primeiro, apesar de sua curta duração, não é o menos fecundo em recordações, que vai até a morte de Santa Zélia, né? Porque ela lembra de muita coisa, né? Impressionante que ela lembra bastante, né? Ela lembra de muita coisa. E ela conta um texto bem grande ali, detalhes até 4 anos e meio de idade. Eu falei, nossa, que coisa! E o segundo período, então, né, que é o mais extenso, que vai da morte de Santa Zélia e a adoção, por assim dizer, pela Paulina, a segunda irmã do casal, segunda filha do, né, que tornou-se aí mãe e a Maria, que era a mais velha de todas, a primogênita, se torna mãe da Celina, que era Uhum. nova, e até a entrada da Paulina no Carmelo. E a terceira fase, portanto, da entrada da Paulina no Carmelo a entrada da própria Teresinha no Carmelo. Não é isso? Uhum. Correto? Sim. E aí, Mônica, uma coisa que me chamou a atenção é que Santa Teresinha foi muito amada. Ela fala isso, né? Muito, Deus quis me cercar de amor. É muito, muito bonito isso. Exatamente, cercar-me de amor toda a minha vida. As minhas primeiras lembranças são imbuídas de sorrisos e das mais afetuosas carícias. E então, é interessante isso aqui, porque é o que ela lembra dessa primeira infância, era esse excesso de carinho, É, excesso de amor até. E isso me chamou a atenção, Mônica, porque eu fiquei refletindo no seguinte: excesso de amor não corrompe uma criança. O que corrompe uma criança é passar a mão nos defeitos, né? É passar pano. conversa dia, né? É passar pano, quer dizer, nos malfeitos, nos vacilos, nas falhas e tudo. Não, tem que corrigir. E ela era corrigida. E, inclusive, com um nível de rigor, né? Ó, o avião. Que, que poucas famílias têm hoje. Então, assim, o mal não está em dar carinho. Ou, né? Das ternuras. Isso não desvia a criança. O que não se pode é tolerar o pecado. E isso não se tolerava na família Martã. E, e é impressionante, né? Como ela, a Santa Zélia e São Luís, com com esse foco naquilo que era o principal, que Deus o primeiro a ser servido, né? E isso as filhas todas, não só na história de uma alma, mas na hora que você começa a ler as cartas das irmãs entre si, elas no Carmelo, né? Porque elas ajudavam muito Leônia, né? Mandando cartas, correspondência para Leônia e ajudando, tentando ajudar a Leônia na vocação da Leônia. Impressionante. O tempo tanto que elas tinham a firme convicção desse amor entre elas, mas do amor maior de Deus e da certeza da pátria celeste que elas iriam se encontrar juntas, viverem com os pais que já estavam lá e com os irmãos, né? Então, assim, é impressionante. Elas vão falando como uma coisa corriqueira, natural. Era muito natural para elas esse amor pelos pais, dos pais para com elas e entre elas também. É muito bonita essa relação delas como irmãs, né, também. E você percebe aqui, né, o trato dela com a própria madre agora, que é a irmã dela, né? O carinho entre todas elas, né? A benevolência, o amor mesmo, a caridade fraterna. A paz que existia nessa família, né? Pois é. E aqui, então, o que é que acontece? Quando a gente lê aqui a narração
desse carinho todo que ela recebia, né? Até algumas brincadeiras que a Zélia fazia com São Luís Martin, dizia: eita, mas você também faz todos os gostos dessa menina, né? E aí ele brincava, dizendo: mas o que tu queres? Ela é minha rainhazinha. Aí ela mesma nota, e a Celina também nota no livro que escreveu sobre o pai, que é falso imaginar que ela era mimada. Uhum. Era mimada, né? É o ponto que eu queria enfatizar aqui, né? Porque certa vez, ela conta aqui na história de uma alma, ela estava num balanço e o São Luís Martin chegou e disse: vem aqui me dar um abraço. Aí ela, com preguiça de sair do balanço de onde estava, e disse: ah, não, vem aqui o senhor. Aí ele ficou um pouco brabo assim e deu as costas e foi-se embora. Aí ela diz: e fez muito bem de ter me feito isso e tal. E aí ela rapidamente se tocou, né, do que tinha feito, da malcriação, digamos assim, da insolência. Uhum. E ela se humilhou, né? Foi pedir perdão, se arrependeu. Então, era uma família em que as crianças eram rápidas em se arrepender e os pais rápidos em perdoar. E é, Né? e é isso mesmo. E tem ocasiões, ela vai contar também aqui, pequenininha, de ocasiões que ela fazia alguma coisa que nem era tão assim, aos nossos olhos hoje, parecia que era uma coisa tão banal, mas ela remoía aquilo e rapidamente se arrependia e já ia lá falar com a mãe dela. Tem um caso aí que ela quebrou alguma coisa, eu não lembro o que que foi. Só sei que o São Luís não estava. Quando São Luís chega, ela não vai contar, não? Não vai contar que eu quebrei? Tipo assim, vocês não vão Tá falar que eu fiz coisa. usando. Ela se acusando já da malcriação, do mal feito que ela tinha feito, né? Ela já tinha pedido desculpa, Santa Zé, ela já tinha corrigido, mas ela foi, não vai contar, não. Quer dizer, essa consciência delicada, né? Esse exame de consciência é constante e uma consciência muito acesa, né? Muito vigilante. E, e essa humildade de se acusar, né? Impressionante, né? Muito bonito. E quando E ela numa criança, né? 4 e meio, né? Ela tá ali com o Santa Zélia ainda, 4 anos e meio, até 4 anos e meio de idade. Você é uma menina de 4 anos e meio, ter, né, essa fineza aí de consciência já, nem tá na idade da razão, mas já tá sendo educada e vendo. E um texto aqui que eu vou ler aqui, né, na minha tradução aqui, mas eu achei me tocou tanto. Ela fala assim: essa flor, ela chama ela de flor, né? Deus a fez nascer numa terra santa e toda impregnada por um perfume virginal. Ele fez com que precedessem 8 lírios reluzentes de brancura, que são seus irmãos, em seu amor quis preservar sua florzinha do sopro envenenado do mundo, e mal se entreabia sua corola, este divino Salvador a transplantou para a montanha do Carmelo, onde os 2 lírios que haviam cercado de carinho e embalados na primavera de sua vida já exalavam seu suave perfume. Gente, isso aqui ela é uma poetisa, né? Que ela era. Meu Deus, o céu é lindo É demais. muito lindo. É E muito. ela fala dos 2 caules benditos que brotaram essas flores, já estão reunidos na pátria celestial, que é o Santa Zélia e São Luís. Gente, olha, é Exato. impressionante. E é por isso que ela está cantando a misericórdia do Senhor, que ela dizendo: tudo foi a misericórdia de Deus, porque Ele me colocou num lar santo. É, Eu sou a mais nova de todas, quer dizer, as minhas irmãs foram crescendo em virtudes, eu ainda fui. Quer dizer, a Paulina era uma. é. Paulina é uma pessoa, é uma alma assim impressionante, né? A grandeza, o desprendimento, o desapego. A Maria, a mesma coisa. A Maria a preparou para a primeira comunhão, né? Então, o relato, ela conta como eram essas conversas que a Maria colocava no colo e dava catequeses belíssimas, assim, e elevadíssimas. Então, ela diz: eu sou uma privilegiada. Se eu tenho virtude, graças ao bom Deus. Ela aprendeu Porque, a soletrar, né? A primeira palavra foi Deus, né? Deus, ela aprendeu a Maria. Maria, ou Paulino, não sei se céus, foi quem? céu, né? Até, não, Deus no caso, né? Gente, você imagina, a primeira palavra que a irmã ensina que tá ali com ela ali é Céu, impressionante, né? né? Que coisa. Interessante. Esse você agora que você falou, agora me ocorreu. A primeira palavra que ela soletra é céu, e a última palavra que São Luís Martin fala é céu. Olha Lá, assim, porra, que ele velhinho, né, já não conseguia muito falar,
É. E aí ele vai no Carmelo visitar todas, as filhas já estavam todas, né? Exceto a Celina. Exceto se E conta assim, né? nos vemos no céu. Que lindo, né? Nos vemos no céu, né? É nos vemos no céu. Ah, é emocionante. O filme ele passa bem ali por cima, mas na hora que ele fala isso no filme, não tem quem não chore, gente. É muito emocionante assim essa cena daquele momento ali, né? Ele É. falando nos vemos depois. E então, a primeira palavra que Santa Teresinha soletra e é a última que São Luís Martin fala. E foi. Muito bem. Agora, então, mas aí ela conta que ela era traquinas, que ela tinha seus defeitos, ela tinha o que melhorar, né? Tanto que, como nós vamos ver, ela se converte na noite de Natal, né? Com cerca de 12 anos de idade, né? Uhum. Então, aqui no parágrafo 25, olha só, ela vai comparar ela com a Celina, né? Que a Uhum. Celina era muito calminha nessa fase e a Terezinha era muito espoleta, né? Santa Zélia. Isso. Ah, tá. É uma carta de Santa Zélia, né, que dá conta e diz assim, que Terezinha é de uma inteligência superior à de Celina, mas bem menos acomodada e, sobretudo, de uma obstinação quase invencível, né, teimosa. Quando ela diz não, nada pode fazê-la voltar atrás. Se a metessem o dia inteiro no porão, ali ficaria a dormir antes que dissesse sim. Olha. Então, é o pecado original, ela acabou de nascer, né? Então, ela é o quê? Ela é voluntarista, certo? Uhum. Voluntarista. Ela vai contar de outros defeitos que ela tinha, né? E que Nosso Senhor purificou. E essa purificação vem justamente pelo sofrimento, né, Mônica? Ela fala, né, dos sofrimentos que ela teve, né? Isso. Mas ao mesmo tempo que ela era assim voluntarista, acrescenta Santa Zélia. Curioso possui, entretanto, um coração de ouro, essa menina. Ela é muito carinhosa e muito franca. Curioso é vê-la correr atrás de mim para me fazer confissão. Mamãe, eu dei um empurrão em Celina, mas foi só uma vez. Bati nela uma vez, mas não vou fazer mais. Assim em tudo o que faz. Né? Essa confissão de Interessante espontaneidade. que ela, quando ela fazia essas artes, ela tinha a impressão que tinham é que ela tinha a ideia de quanto mais rápido ela pedisse, ela confessasse o erro, mais fácil ela ia conseguir o perdão. Então ela já ia logo, contava logo para ser perdoada, né? É. Então, olha, se a gente pudesse resumir aqui o segredo da educação que faz uma santa do que lá de Santa Teresinha, são duas coisas. É a graça de Deus, em primeiro lugar, e o segundo elemento é o ambiente de virtudes. Sendo que, como ela conta, esse ambiente de virtudes já é uma graça, né? É. Já é obra da graça, né? Mas, então, eu queria que você lesse aí, você está com o parágrafo 32, quer que eu leia? Ou você Pode lê? ler, porque aqui não tá, no meu não tá parágrafo, não tem os números dos parágrafos. Ah, tá. Ela diz assim, ó. Olha que interessante, Santa Teresinha dizer isso aqui. Com uma índole como a minha, que ela acabou de apresentar, meio traquinas, né, voluntariosa, etc. Se eu fosse criada por pais carentes de virtude, ou até se eu fosse como Celina, mimada por Luísa, que era empregada da casa, eu me teria tornado bem maldosa e talvez me tivesse perdido. Olha só, né? Achei. Mas Jesus já olhava pela sua noivinha. Ele quis que tudo redundasse para o bem dela, né? Como diz lá São Paulo, em Romanos, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Os seus próprios efeitos, quer dizer, os próprios efeitos de Teresinha, refreados a tempo, quer dizer, controlados a tempo, serviram para ela crescer na perfeição. Tendo amor próprio e também amor do bem, logo comecei a pensar seriamente, e isso eu fiz desde pequenina, bastava me dizerem alguma coisa que não ficava bem, para que não precisasse ouvi-lo dizer duas Olha vezes. só, que Nas impressionante, né? cartas de mamãe, vejo com satisfação que, na medida em que eu ia ficando maior, eu lhe proporcionava mais consolo. Não tendo em redor de mim senão bons exemplos, era natural que os quisesse seguir. Nossa, essa parte também para os pais. Isso aqui é uma. Olha que Sim, interessante, a gente lê a história lá de Santa Zélia e São Luís, né?
visão de Santa Zélia, na visão... São Luís não tem, mas as cartas dele tem algumas, né? Mas assim, contando sobre ele. Mas a hora que você vê as filhas falando sobre isso, é impressionante como elas têm isso ali, assim, de forma bem indelével, vamos dizer assim, o quanto os pais foram exemplos bons de virtudes para ela e as irmãs, né? Que já tinham seguido esse exemplo dos pais aí, né? Dessa única necessidade, né? De Deus, amar a igreja, amar... E você percebe nos escritos delas alegria, felicidade. Mesmo naqueles momentos que estão tristes ali, você percebe que tudo se sobrenaturalizava, né? E tinha esse olhar sobrenatural sobre as coisas aqui materiais, né? Que esse aqui é apenas um trampolim, uma forma da gente conquistar esse céu, né? Que eles tinham muito fixo, que é isso que eu quero o céu. E ela até falava, em algum momento ela vai falar aqui, como é que eu vou ser santa? Eu não tenho condição de ser santa. Mas Deus não ia me colocar isso em meu coração à toa. Ele vai me dar a graça para eu ser santa. E uma grande santa, não era? Ela fala que ela queria ser uma grande santa, né? Então... Exato. Se Deus colocou em mim esse desejo no meu coração, é porque Ele vai me Vai. dar a graça de usá-lo. São Paulo, em Filipenses 2, São Paulo diz assim, é Deus que opera em nós, Deus que realiza em nós o querer e o operar. Então, Olha na que bonito. verdade, se você já deseja a santidade, já é agindo. Já é a graça vindo, né? Já. É a graça que vai também realizar essa operação. Mas o desejo já é a graça também. Muito bem. Agora, essa frase, vamos reter aqui, por aqui, para o nosso pessoal, essa frase, não tendo em redor de mim senão bons exemplos, era natural que eu os quisesse seguir. Veja, aqui, o capítulo 2 do livro da vida da Santa Teresa d'Ávila, ela diz assim, quanto importa que a criança seja exposta apenas a pessoas de virtude. Eles Olha, enfatizam isso, né? Então, é aquela coisa, né? Já me perguntaram assim, quer dizer que você vai criar seus filhos numa bolha? Sim, vou. É exatamente isso. Vou tirar as palavras e o melhor do que eu poderia definir. É exatamente isso. De- Depois que eles ficarem adultos, aí, claro, né? Eles aí, vão né? mas Olhei. enquanto for um perigo para eles, bom, enquanto tiver ainda em formação da personalidade, né? Formação da consciência. Quanto, É muito importante, Frederico, para os pais. Eu vivo batendo a tecla dessa aqui no meu Instagram sobre essa questão de cercar-se de famílias que têm esses mesmos princípios, os mesmos valores, que busquem a fé, que tenham filhos que tenham também essa mesma. Que entendam essa realidade também, né? Essa busca pela santidade das virtudes, lógico, cada um na sua realidade, tudo, mas assim, você se cercar. Então, as mães, eu fico falando para as mães, dá trabalho, cansa. Mas olha, se eu puder, tudo aqui em casa, vai fazer isso, fazer aquilo, vem aqui, famílias reúnem, fazer um lanche, dá trabalho, cansa, mas isso é muito importante. Você percebe também que Santa Zélia lá tinha isso, elas falam outro nome lá que eu não lembro, mas tipo saraus, grupos católicos, ah, eles estavam sempre é reunidos com essas atividades. círculo católico, não é isso? Círculo católico, tinha teatros, tinha então assim, eles estavam envolvidos e colocando as filhas nesse ambiente, né, de que buscava do belo, do bom, e de famílias que tinham esses mesmos ideais, essas mesmas metas, né, de conquistar o céu. Então é impressionante isso, essa questão que você falou de Santa Teresa d'Ávila, e Santa Teresinha nos deixa bem claro isso aqui, Sim. né? Que E mesmo mais velhas. Porque, aliás, qual é a razão pela qual a Santa Teresinha declara que quer entrar no Carmelo? Porque o mundo é um perigo. olha, E por que ela queria entrar, queria uma autorização especial, até do Papa, ela chegou aí a Roma falar com o Papa Leão XIII, porque ela queria uma autorização especial para entrar com 15 anos, antes da idade mínima, no Carmelo, porque o mundo é um perigo, porque ela via que ela poderia amar alguma coisa, ter algum amor concorrente com Jesus. Depois que ela entra, a Celina fica fora, cuidando de São Luís Martin, que estava velhinho e adoentado. E a Celina, ela tem a notícia de que a Celina foi para uma festa
e que lá iam puxar ela para dançar. Lembra disso? Ah. E ela começou a rezar para que a Celina não conseguisse dançar na festa. E Jesus ouviu. Olha E só. o cara puxou a Celina para dançar e o cara era um pé de valsa e ficou paralisado, ele não conseguia. E aí, como é que ela soube disso, que tinha dado certo? Porque quando a Celina se tornou carmelita, depois contou. E ela soube a outra parte da história. Então, porque ela disse assim, eu não que, ora, se eu amo a minha irmã como se fosse, como se eu amasse a mim mesma, ela diz, eu não queria que a minha irmã tivesse um marido pior que o meu. O meu é Jesus. Eu não queria que ela casasse com um mortal. Um barato. Mas o que eu quero dizer com essa história toda é que elas tinham essa consciência, elas já eram pessoas bastante adiantadas na vida espiritual e elas tinham a nossa verdadeira noção de que as más amizades são um perigo, mesmo para os adiantados. E se você for ver, isso está na Sagrada Escritura. Os livros sapienciais começam sempre por esse ponto das amizades. Quer ver? Provérbios 1. Provérbios é uma série de conselhos que o pai sábio Salomão vai dar para o seu filho. Logo em Provérbios 1, as primeiríssimas linhas, está escrito lá: meu filho, ouça os conselhos do seu pai e as instruções de sua mãe. Se más amizades quiserem te levar para o mau caminho, meu filho, não vá com eles, não os escute, etc, etc. Seja temente a Deus, tal, tal, tal. O Salmo 1, que também é o primeiro salmo do livro, né, também é um livro sapiencial, também vai por isso. Feliz o homem que não anda conforme o conselho dos perversos, que não caminhos malvados, nem junto aos vai sentar-se. Então, esse ponto aqui realmente é crucial, porque é a porta de entrada da sabedoria, é você escolher bons amigos, certo? Isso e isso faz uma diferença. Eu falo muito isso porque assim, eu comecei a estudar mais sobre virtude, assim, eu sempre fui, minha conversão à catolicidade foi aos 21 anos, antes de eu me casar. Então, assim, tomei consciência de que a igreja sempre foi católica, mas não tinha aquela certeza, né, as razões da fé. E eu me casei, todos esses conhecimentos da doutrina, da igreja e tal e qual, mas nunca recebi ensinamentos sobre educação dos filhos, e educar nas virtudes. Ah, tem as virtudes cardeais, teologais, mas e daí? Então, assim, quando meus filhos foram crescendo e tudo, eu percebi, chegou num ponto que eu pensei, tem alguma coisa estranha, quando eu comecei a perceber algumas coisas que não estavam muito bem. E aí, já estavam maiorzinhos assim, né? A minha mais velha já tinha uns 11, 12 anos. Então, assim, eu comecei a entrar nesse mundo de estudar sobre educação. Foi uma questão que tivemos na escola, doutrinação, enfim. Não convém aqui ao caso, mas o que eu tô querendo dizer, que nesse momento dele já maiorzinho, eu já vou dizer, opa, eu tenho que mudar a rota disso aqui. Tá errado. E aí eu comecei a fazer esse movimento de me envolver com famílias, de criar essa bolha. Entendeu? A santa bolha. E cercar-se, inclusive, de sacerdotes que busquem a santidade. Isso é importantíssimo. Conviver lá, São Luís estava direto, tinha padre lá, chamava ele para não sei o quê, toda hora estava padre convivendo lá na família deles. Então, assim, é muito importante que os nossos filhos tenham essa convivência com sacerdotes, tenham esse contato com eles, ouçam deles, né, essas histórias. Nós temos aqui a Graça, está sempre aqui com os araus, contando história de santo, não sei o quê. Então, isso fez uma diferença na vida da minha família impressionante na vida de piedade dos meus filhos. Então, lógico, estamos ali engatinhando, mas assim, a gente percebe assim uma mudança, eu vou dizer, de 180 graus, assim, impressionante. Essa convivência com famílias, com pessoas que buscam essa mesma, que sejam esse exemplo, né? Ter bons exemplos para seguir. Sim. E quer saber onde é que é bom de arranjar amizade? No No Carmelo. Você falou, né? Eu tenho que ir lá no Carmelo. As amigas dela para rezar por nós. Quem é aqui de Brasília que está assistindo essa live, nós somos a Trindade, em Goiás, onde tem um Carmelo lá. E as irmãs, fizeram um sorteio lá, cada uma tirou uma madrinha, cada pessoa da minha família tem uma madrinha de oração lá no Carmelo e tal. E você vê que isso era a realidade na família Martã. Eles tinham amizade no convento das Visitandinas, eles tinham amizade nas Clarissas, no Carmelo de Lisieux, então todo mundo rezava pela família. Né? Tá uma boa... uma boa prática
prática para a gente fazer, ir ao Carmelo e pedir essas intercessões. Isso é que é a verdadeira amizade interesseira. As orações, né? É isso aí. As orações abalam o céu, então vamos pedir aí para que elas rezem por nós, né? Elas estão ali, né? Santa Terezinha é a padroeira das missões, dentro do Carmelo, então. Isso. Agora, seguindo aqui na narrativa, tem um momento decisivo. Quer dizer, não foi tão decisivo quando aconteceu, mas depois ela, olhando para trás, né, com essa lanterna na popa, fazendo em olhar em retrospectiva, ela viu que ali já tinha muito, digamos que do temperamento dela, ou do caráter dela, e que ela ia adotar essa postura na vida espiritual, que é o parágrafo 37, quando a Leônia chega com uma cesta cheia de bonés, rendas, laços, De boneca, coisa, de fazer roupa de boneca. né? Numa cesta assim, cheia de coisas e tal. E aí oferece, né? Tava a Celina e a Terezinha. E a Leônia, né? Que era a mais velha que a Celina, né? A filha do meio. Diz assim, escolha alguma coisa aí e tal. Aí a Celina pega lá um lacinho, assim, pequeno, de entre tantas coisas, esse nome, ela pega lá e tal, toda humilde, né? Pega lá aquilo e tal. Aí a Terezinha disse, eu quero tudo. E mas o E que pega, significa isso? e leva. É, o que significa esse eu quero tudo, né? Claro, aí foi só uma decisão, digamos assim, uma escolha da carne, né? Era, digamos que a ganância pelo brinquedo. Mas o que significava isso? Ela levou esse episódio, depois ela deu um novo significado a esse episódio, na vida espiritual. Então ela vai dizer assim, né? Você quer ler aí? Não, aqui eu só acho quando você acha aí. Eu procuro, eu acho aqui, porque não tem a. 7, ela vai dizer assim, olha que bonito. Este pequeno episódio da minha infância é o apanhado de toda a minha vida. Olha que lindo. Mais tarde, quando se me tornou evidente o que era perfeição, o que era santidade, compreendi que para se tornar santa era preciso sofrer muito. E ir sempre atrás do mais perfeito e esquecer-se a si mesmo. Esse ponto do esquecimento a si mesmo, isso é muito importante, viu? Da gente lembrar disso aqui, voltar a tocar nesse ponto. Eu compreendi que na perfeição havia muitos graus e que cada alma era livre no responder às solicitações de Jesus, no fazer muito ou pouco por ele, numa palavra, no escolher entre sacrifícios que exige. Então, como nos dias da minha primeira infância, eu exclamei: meu Deus, eu escolho tudo. Não quero ser santa pela metade. Não me faz medo sofrer por vós. A única coisa que me dá receio é a de ficar com a minha própria vontade. Tomai-a, vós, Senhor, pois escolho tudo o que vós quiserdes. É de uma profundidade isso aqui e de uma simplicidade, né, ao mesmo tempo. Muito bem. Ela Diga. tudo, né? A questão de aniquilar a sua vontade. Olha, a vontade nossa iluminada pela fé, né? E a nossa inteligência iluminada pela fé vai atuar na nossa vontade para que a gente escolha, né? Sempre o bem e o bem maior que é Deus, né? Então ela já, nesse momento, ela já falou, olha, eu não quero nem ter a minha vontade, eu quero que a minha vontade seja a tua. Tudo que quiseres eu vou querer. Então, assim, não tenho nem o que decidir mais, né? Ela já fez uma entrega ali total a Deus, né? E mortificando a sua vontade. E você percebe que isso aqui é interessante, que a gente percebe, como é que uma pessoa chega numa decisão dessa, né? Tão nova, e a gente olha ao longo da criação dela, de Santa Zélia e São Luís, aquela questão das práticas das virtudes, aquele texto das práticas, de renunciar, ela ver ela perceber que as irmãs conseguiam aquelas pérolas da coroa da glória e ela às vezes não conseguia porque ela era birrenta, ela queria a vontadezinha dela, né? Então assim, essas renúncias que elas iam fazendo ao longo ali e motivadas por Santa Zélia e São Luís e pelas irmãs, inclusive, ela, né, Deus foi fazendo, teve esse amor, esse zelo por ela, essa florzinha, e ela foi ao momento aí que ela realmente escolhe tudo, né? Impressionante, né? Exato. Um próximo episódio que eu acho digno de nota também, da gente mencionar, ainda que mais rapidamente, é o sonho que ela teve
com dois diabinhos, né? Ah, isso é impressionante. É, ela sonhou que havia dois diabos brincando. E a visão que ela tem no final é impressionante, né? Pode ler aí E de que então ela os vê e tudo isso tudo no sonho. E ela, a um ponto, os encara, assim, né? E não, olhando para ele. ela os fulmina com o olhar dela de criança, né? E eles ficam assustados e os diabos fogem, né? Quer ler isso daí? Posso ler, posso ler. É. Deixa eu... Ela é forçoso que deixa eu ler. Lembro-me de um sonho que devo ter tido por volta dessa idade e que me calou profundamente na imaginação. Sonhei uma noite que saía a passear sozinha pelo jardim. Chegando ao pé dos degraus que precisava subir para ali chegar, estanquei tomada de pavor. Diante de mim, rente ao camaranchão, havia uma barrica de cal e sobre a barrica dançavam com espantosa agilidade dois medonhos diabinhos, não obstante os ferros de engomar que tinham nos seus pés. De chofre lançaram sobre mim seus olhares chamejantes, mas, ao mesmo instante, parecendo muito assustados, mais assustados do que eu. Precipitavam-se da barrica abaixo e foram esconder-se na rouparia que ficava de frente. Ao vê-los tão pouco valorosos, quis saber o que iriam fazer e acerquei-me da janela. Lá estavam os míseros diabinhos a esconder por sobre as mesas, não sabendo o que fazer para se esquivarem do meu olhar. De vez em quando chegavam até a janela e olhavam com um olhar inquieto. Se eu ainda estava lá e, como sempre me avistavam, sim, começavam a correr de novo como desatinados. Sem dúvida, este sonho nada tem de extraordinário. Acredito, no entanto, que o bom Deus permitiu que guarde na minha lembrança, a fim de me provar que uma alma em estado de graça nada deve a temer os demônios, que são os poltrões capazes de fugir diante de um olhar de uma criança. Olha que bonito, né? É o olhar dela, né? É. Impressionante. Ela fala, né, que a importância, que outra lição. Uma frase aí. Que é, Graça. uma alma em estado de graça nada deve temer dos demônios, que são os medrosos, capazes de fugir diante do olhar de uma criança. Claro, não é brincar com o demônio, né? Quer dizer, você tem que ter um certo respeito, digamos assim, né? Você não vai lá de graça, sei lá, num terreiro de macumba para desafiar demônios, você não vai fazer uma coisa dessa. Mas Jesus é mais forte e quem está em estado de graça, os demônios, de certo modo, tem medo de um olhar tão puro, né? E isso aqui, eu tenho na minha biblioteca aqui, né, Mônica? Essa imagem dela. E uma coisa que eu desenvolvi, que eu acho que é uma devoção particular que eu tenho, é uma devoção ao olhar dos santos. Sobretudo dos santos dos quais nós podemos, os santos mais recentes, que nós temos fotografias, né? Por exemplo, o olhar de São João Bosco. É impressionante. É muito impressionante. Muito impressionante. E Comunica o olhar. Pode falar. Não, pode falar. Não, mas é uma boa técnica, vou dizer assim, né? Para que a gente olhar o rosto, né? Quando você olhar um rosto, esse dia a gente fez, um tempo atrás fez um curso com um padre aqui, e ele mostrava a pessoas que estavam antes de se converter, estar em estado de graça, e depois ele mostrava a feição, para que a gente olhasse o rosto dessas pessoas quando elas estavam ali já em estado de graça buscando a santidade. Então era impressionante, ele analisando várias pessoas, feições, olhares, é incrível isso mesmo. O Sacramento diz, né, que o olhar é a janela da alma. Muito bem, e aí a gente chega ao fim do primeiro capítulo, em que ela diz, né, que realmente tudo me sorria na terra. Minha infância foi uma infância idílica, uma infância de ouro, né? Ia, porém, começar um novo período para minha alma. Devia passar pelo cadinho da provação e sofrer desde a minha infância, a fim de que eu pudesse ser oferecida mais cedo a Jesus. Então, ela está se referindo à morte de Santa Zélia, né? Quando ela tinha 4 anos e meio de idade. E aí, vamos em frente no segundo capítulo, então? Pode ter mais um pouco aí, vamos lá. Pessoal, aguenta aí, como é que estão achando aí? Estão gostando? Pode fazer uma hora.
pergunta também, pode aí colocar uma perguntinha aqui que fica mais fácil, que o comentário vai passando e a gente não consegue ver as perguntas e comentários de vocês, tá bom? Eu não sei, porque às vezes tem algumas lives que ficam fechadas para comentário, né? Eu acho que você tem que abrir aí. Ah, não, tá Não, aberto ali. A tá Martina vai dizer perfeito. excelente. Tá Tá perfeito. tudo. Ah, então. Boa. Valeu. Obrigado. Então, então vamos ao segundo capítulo, que se chama Nous Buissonnets. Buissonnet são os. É a casa, é o nome da casa, né, da quinta, ou da chácara, se você Uhum, quiser, onde a família morou em Lisieux após a morte de Santa Zélia, como eu comentei. uhum. E buisson em francês significa arbusto. E buissonnet, então, seria o diminutivo. Os pequenos arbustos, algo assim. Muito bem. Então, o capítulo tem essas partes, né? Morte da mamãe, Uhum. Paulina será minha mamãe, Lisieux, a mudança para Lisieux, minha classe de aula, né? Ela vai comentar sobre esse colégio. Carinhos de papai, o mês de Maria, primeira confissão. Essa parte é uma das mais bonitas para mim. Foi a descrição do que aconteceu na alma dela na primeira comunhão. É. Aliás, a primeira comunhão é mais adiante. Aqui é a primeira confissão, perdão. Opção. Domingos em família, enfim, educação afetuosa e firme, visão profética, etc. Olha, ela Então, fala dos santos, né? Domingos, ela fala da questão do mês de Maria. é, aí, aqui, logo nas primeiras linhas desse capítulo, tenho aqui um episódio interessante, porque a Santa Zélia tinha acabado de morrer e Celina e Terezinha estavam sendo cuidadas ali por aqueles dias por uma tal senhora Lerich, que era amiga da família, né? E aí, olha o que acontece, né? A Celina, que era mais velha, ela... Veja a importância do hábito da oração na família, né? A gente vê isso nas crianças, né? Uma família que não reza o terço. Aí a família começa a rezar o terço, né? Ali umas 3 semanas, só que o hábito que a família pegou o hábito e tal, no dia que falta, a criança diz, epa, hoje não rezamos o terço, né? Então, as crianças elas são muito propensas a um hábito, né? Isso aqui se manifesta na vida da família Martin. A Celina percebeu que a senhora Lerich, que estava ali encarregada dela e da Terezinha, não tinha ainda rezado com elas. E a Celina toda retraidinha, né? E fala com a Terezinha, que era muito mais nova, né? Olha, nós ainda não rezamos. Será que convém dizer isso à senhora Lerich, né? Aquele certo pudor, digamos assim, aquela vergonha própria da criança, né? A Terezinha, sim, com certeza. Diga para ela, vamos dizer para ela, então. Olha, a gente não rezou, senhora Lerich, etc. Aí a senhora Lerich, é verdade, minhas filhas, tá aqui o quarto, vá, rezem, pá, fecha a porta do quarto, né? É, Aí a Celina comenta, né? é uma mamãe. Ela não é como a mamãe, ela não, né? Não é como a mamãe. Mamãe sempre nos fazia recitar nossa oração. Ai, ai. Hum, É. E aí essa importância mesmo, né, deles verem, né, os pais. Ela falava, né, que quando olhava, ela sabia como os santos rezavam, quando ela olhava para o pai rezando, né, muito, muito, É muito muito lindo, impressionante. hein? Muito bem, e aí, então, ela, nesse início de capítulo, ela vai contar da morte de Santa Zélia, que ela assistiu a morte de Santa Zélia, que ela lembra muito bem do velório, né, apesar de ser tão pequenininha, não é isso? Isso. E que a Ela gente já comentou. muito pequenininha, que ela olhava ali a esquife, né, era tão grande. E ela tão pequenininha, e ela fala, nossa, depois eu tive, quando maior eu vi outra irmã, a irmã, colega, né, de Carmelo falecer, e era um outro olhar, né? Ela já estava grande ali e olhando para aquele. Ela faz as comparações entre aquele pequeno, né? Quando ela era pequena e ela já grande, né? Nas mortes que ela viu, né? Depois no futuro lá, né? Naquela. Deve falar mais adiante também, né? Quando ela é maior, né? Da gripe, né? Que tem, da doença lá, que morre muita gente, né? Que é outro sofrimento que ela tem, né? Exato. E aí, olha aqui, parágrafo 45. Olha só. Depois da morte de mamãe, a minha boa índole mudou por completo. Tão viva
que eu era, tão expansiva, fiquei tímida e doce, sensível a mais não poder. Bastava um olhar para me desfazer em lágrimas. Repare isso aqui. Ela está dizendo que a personalidade dela mudou. Deu uma Teve mudança, né? uma mudança, que foi causado, teve uma causa, a morte da mãe, certo? Agora, se fosse hoje, o que é que iam dizer de Terezinha? Que Tá ela com depressão, que tá tá, com algum que ela tá com transtorno, ela tem sempre tem transtorno do espectro autista, autismo leve, né? Isso e aquilo, problema. então iam logo Dá rotular. Oi? remédio para criança, né? Dar Porque não. remédio, exatamente. Então iam logo rotular a, a criança, e esses rótulos, esses diagnósticos, eles são definitivos, né? Você não se livra mais deles. E aqui, é absurdo, porque como ela está narrando aqui, isso que a gente vê, tá? Eu estou pegando aqui, me lembrando de casos próximos. Os sentimentos, eles são passageiros. Eles são volúveis, certo? As emoções, elas são instáveis, certo? Agora, quando, por causa de um certo sentimento ou de uma certa emoção, se coloca um rótulo de um transtorno desse, você absolutiza, né? Para sempre, né? Eu estou citando isso porque eu fiquei revoltado aqui outro dia. Eu vi essa de um psiquiatra, de que uma moça que tem os olhos recatados e ela baixa o olhar quando fala com um homem, isso é um traço de autismo. Imagina, né? Todas as carmelitas são autistas, então. É. Depois, mas bem, continuava, entretanto, eu a ser cercada do mais sensível carinho. Ao amor que eu já possuía, o tão meigo coração de papai teve por acréscimo um amor verdadeiramente maternal. Então, veja, ele aqui, São Luís Martin, que já era carinhoso, né, se desdobrou, né, em mais carinho. Assumiu, digamos, esse afeto maternal. Né? Nos Buissonnet, minha vida era realmente feliz. Estou no parágrafo 46. Mas só Logo de... e nessa frase aí, que tem uma próxima frase que você que tem nesse parágrafo aqui, que eu não sei como é que tá escrito aí, mas ele fala assim, ó, eu acho isso aqui muito bonito, ela fala assim, ó, ah, se o bom Deus não tivesse prodigalizado a sua florzinha, seus raios benfazejos, ela nunca teria podido aclimar-se na terra. aclimatar-se, exato. Na terra. Olha só, novamente ela dá outro nome, mas esses raios benfazejos, essa graça, né? Novamente, né? Esse cuidado, esse zelo por Deus aí. Exato. Né? E aqui, ó, vamos ver que esse período... diga. Uma coisa que a gente não pode... essas pessoas veem a gente falando de santos, Santa Teresinha, outros santos. A gente... Esses raios, Deus destina também a cada um de nós, porque todos nós somos chamados à santidade. Né? Deus não é só Santa Teresinha, lógico que ela é a doutora da igreja. Deus tinha um plano maravilhoso aí para ela, mas ele também tem um plano para cada um de nós. E se a gente tiver essa disponibilidade de alma, essa disposição de alma, de receber esses raios, eu brinco aqui com as mães, a gente não pode abrir um guarda-chuva e a graça está caindo e a gente com o guarda-chuva aberto. Quer dizer, a gente está deixando passar a graça, né? Então, assim, vamos fechar esses guarda-chuvas aí e ficarmos abertas a essas graças que Deus dá para todos e cada um de nós. Na situação que a gente estiver, Ele vai dar essas graças. Ele quer que todos nós sejamos santos e até santos de grandeza, talvez ainda maior do que Santa Teresinha, né? Então, a gente tem que ir tentando estar aí abertos a essas graças aí que Deus está sempre, esses raios de sol bem fazejos aí para todos nós, né, Frederico? Exatamente. E agora nós vamos contemplar um pouquinho, né? Ela vai um pouco que abrir a fresta da janela para a gente espiar como foi a educação de Terezinha, né? O homeschooling de Santa Terezinha, né? Porque ela ficou um tempo em homeschooling, certo? Sendo educada pela Paulina. Hoje o pessoal fala abandonada intelectualmente, porque ela não foi na escola. Exatamente. Ai, Senhor. Então, aqui no parágrafo 46, ela conta como foi essa educação domiciliar. Nos Buissonnet,
A minha vida era realmente feliz. Logo de manhã, vinhais, está se referindo a essa mãe, que é a Paulina, a Madre Maria de Jesus, essa irmã mais velha. Vinhais para junto de mim a perguntar-me se já entregara meu coração ao bom Deus. Então, Logo cedo, né? e veja, não é uma oração qualquer, né? É uma oração de auto-oferecimento, de auto-imolação, né? Meu Jesus, eu te entrego o meu coração. Olha como era essa oração, né? Eu digo, o Realmente. conteúdo dessa oração é tão importante quanto o hábito da oração, é o conteúdo. É o que é que você está pedindo a Deus, né? E aí, no caso, que ela não estava pedindo, ela estava oferecendo. Em seguida, me punhais a roupa, enquanto me faláveis dele, com D maiúsculo, de Jesus. E depois, ao vosso lado, fazia a minha oração. Então, começava uma oração de oferecimento, de autossacrifício, uma espécie de meditação, enquanto ela ia se vestindo, arrumando cabelo, ela ia pensando em Jesus, né? Pensando nesse amor de Jesus e tal, tal, tal. E depois vinha um momento mais de uma oração mais explícita, mais detida, talvez. Depois vinha a lição de leitura, certo? E a primeira palavra que eu consegui soletrar sozinha foi esta, céus. Era céu, eu falei Deus, mas era céu, é isso aí. Que é a última de São Luís Martin. A oração que Santa Zélia rezava e ensinou para elas era essa oraçãozinha aqui, ó. Meu Deus, eu te dou meu coração, aceita-o. Rogo-te que nenhuma criatura, senão tu, meu bom Jesus, o possua. Que lindo. A oraçãozinha que ela pedia para as filhas rezarem todo dia de manhã. Olha só. Nossa, Legal, tá? viu? Essa oração, hein? Vou botar aqui, vou botar para vocês aí depois no story aí pra gente. Me manda por WhatsApp, por favor. Muito lindo, viu? Não, e é a oração que enfim, elas entregam o coração no Carmelo, porque elas realmente não querem outro amor senão Jesus, né? E aí, olha só, então depois dessa oração matinal, vinha a lição de leitura, e minha querida madrinha, que era a Maria, não é isso? Uhum. A Maria, a filha mais velha do casal Martin, encarregava-se das aulas de Cali. A Leônia vai ser madrinha de crisma dela, se não me engano. Ah, sim. Então, encarregava-se das aulas de caligrafia. E vós, minha mãe, de todas as outras aulas. De todas as outras. E aí vinha. E como é que era esse estudo? Como é que era esse homeschooling? Aí, ó. Ela entrega todo o jogo. Roteiro, né? Hã? Ela dá um roteiro, né? Ela dá o currículo. O currículo. Então, leitura já foi, né? Catecismo. Antes de tudo, a história sagrada eram as minhas referências. Antes de tudo, a história sagrada. Né? E a gramática, que às vezes me fazia derramar lágrimas. Né? Estás lembrado do masculino e do feminino? Está se reportando algum episódio aí que deve ter acontecido, né? E às tardes, ela ia passear com São Luís Martin. Né? E isso aqui eu achei até bastante inusitado, né? E como é que eram esses passeios, né? Conta lá. Todo dia eles faziam uma visita ao Santíssimo Sacramento. Isso aqui eu achei impressionante. Eu falei, que lição, hein? Não é só ela que relata isso, sabia? A mãe de São Maximiliano Kolbe também fazia isso com ele. Acho que a mãe de São João Bosco também, não tô bem certo. Mas isso aqui não é uma coisa incomum na vida dos santos, é bastante comum, né? E essa visita frequente aos Santíssimos. E aqui no seminário aqui de Brasília, o professor Felipe Neri comentava que isso ajuda também a criança a ter um recolhimento, né? Por que a criança é tão irrequieta? Ela não presta atenção em nada, ela não fica parada na cadeira, né? Ela tem TDAH, que já jogam logo um rótulo, né? Por quê? Porque você não ensina a criança a se recolher nunca. E porque você também, adulto, não se recolhe. Você não tem os seus momentos de oração recolhida, em silêncio, adoração ao Santíssimo em silêncio. Comece a fazer isso você mesmo. E em seguida ensine a criança. Você vai ver que vai operar uma mudança.
E é impressionante como o nosso mundo hoje, nessa sociedade que nós vivemos, é, telefones, celulares, né, essas internets, tudo, eles tomaram, e todas as nossas atividades do dia a dia tomou tanto nosso tempo, e a gente não temos tempo, não temos tempo, não temos tempo, e aí nós não temos tempo para Deus, né? Então, aí até o padre Paulo Ricardo, esses dias eu coloquei um Reels aqui falando, olha, seu sem vergonha, olha o relatório do seu celular e veja quanto tempo você fica no WhatsApp, no Instagram, em outras 1000 redes sociais, e você vai dizer que não tem tempo para rezar e para ficar 10, 15 minutos, 20 minutos em oração. Ou seja, a gente precisa desse silêncio. E essa visita ao Santíssimo Sacramento, ela é bem propícia para isso, né? Porque tá tudo em silêncio, tudo ali, né? Jesus está ali, né? E ela fala muito interessante que ela fala que como eles estavam na França ali, né? Cada esquina deveria ter uma igreja, né? Deve ter, né? Imagino. Aqui em Brasília já temos igreja muito quanto é lado no Brasil. Então, ela disse que cada dia visitava uma igreja nova. Eu acho muito, muito legal, né? E aí ela disse que foi nessas visitas que ela visitou pela primeira vez a Capela do Carmelo. Muito... Isso. Sem imaginar que 9 anos depois estaria lá dentro, né? Bem, e aí, olha só, depois do passeio, recolhia-me em casa, fazia então minhas lições. Veja que não era um passeio que dispersava a alma, mas um passeio após o qual ela conseguia recolher-se. Por quê? Porque já era um passeio recolhido. Era um passeio que incluía visita ao Santíssimo sempre. Então, ou seja, não era um passeio que hoje para nós é mais difícil. Por quê? Porque a gente, se você for a um shopping, você não vai se recolher depois. Então você tem que fazer um tipo de passeio, né? Se você faz uma caminhada num parque, já é um passeio bem mais recolhido, né, do que se você anda num shopping, por exemplo. O shopping, o pior, católico não deve andar em shopping à toa. Sabe? Aqui tem uns shoppings aqui em Brasília que eu só entro lá para assim, eu comprar uma determinada coisa que eu estou precisando, eu entro e saio imediatamente. Eu fiz essa analogia, eu até falei para as mães que eu morava num local aqui em Brasília, no setor, que tinha um shopping bem perto. E eu não tenho familiares aqui que moram aqui em Brasília, né? Eu não tenho uma pai e a mãe que eu vou lá passar o domingo com os pais, enfim. E a gente sempre, direto, ia à missa, olha, ia à missa e da missa ia almoçar. Geralmente íamos almoçar em restaurantes, não às vezes em praça de alimentação, mas dentro do shopping tem alguns restaurantes. E eu percebi, depois olhando, fazendo como Santa Terezinha fez aí, olhando para trás, eu percebi que grande erro. Porque, fora tudo que tem hoje, né? Mas assim, a questão, esse ambiente de não recolhimento, a questão do consumismo, do olhar de querer ter, do material. Então, assim, eu falei, mães, fujam dos shoppings. Eu falei justamente isso. Vá apenas o essencial. Porque ali é um ambiente totalmente para isso, né? Para desviar mesmo. É o espírito mundano, como ela chama aqui, né? É. Ela nos ensina a fugir do espírito mundano. A gente vai ver isso, né? Naquele passeio, na própria excursão a Roma, enfim, em muitos episódios. E aqui, então, foi nessa fase da vida dela que ela fez a primeira confissão. E eu acho que vale a pena ler algumas linhas aqui no parágrafo 57. Deixa eu ver. Quem a preparou para o sacramento da confissão? A própria Paulina, essa mãe, né? Essa mãe adotiva, irmã mais velha e mãe adotiva. Ó minha mãe querida, com que solicitude me preparastes, quando me explicastes que não era a um homem, mas ao bom Deus que eu iria contar os meus pecados. Disto eu estava tão convicta que fiz minha confissão com grande espírito de fé, e cheguei até a perguntar-vos se não seria mister referir ao Padre que o amava de todo o meu coração, pois que em sua pessoa era ao bom Deus que eu ia falar. Que fofo, né? E aí ela diz, bem instruída a respeito de tudo quanto eu devia dizer, fazer e dizer, entrei no confessionário e me pus de joelhos. Quando abriu a portinhola, o padre não enxergou ninguém. Eu era tão pequena que a cabeça não alcançava o parapeito onde se apoiam as mãos. Então mandou-me ficar de pé. Obedecendo imediatamente, levantei-me e postei-me bem na frente dele para o ver melhor. Fiz a minha confissão como se fosse uma menina grande e recebi sua bênção com grande devoção.
porque me havias explicado que nesse momento as lágrimas do menino Jesus purificariam a minha alma. Que lindo, né? Então esse elemento que a gente precisa das crianças, um elemento imagético, né? É. A gente vê isso aqui também, Mônica, no livro da Ceci Coni. Ah, eu tô lendo Você está ele. lendo? Tô lendo. Uma amiga minha me deu de presente. Então, todo esse relacionamento dela com o crucifixo, né? Que era o papai do céu, que ela confundia, né? Muito bonitinha a É muito história dela. lindo, mas que ela chegava a carregar o crucifixo para a praia, escondido. Ela Porque ela escondeu porque não queria deixar ele não sozinho, queria né? deixá-lo sozinho. Então, essa convivência, isso é a fé em ato, isso é a fé na prática, né? Temos que ensinar as crianças a fazer isso. Uhum. Esses dias eu vi um vídeo, nem sei onde alguém me mandou. A mãe foi arrumar a cama da criança, a criança tinha colocado a imagem de Nossa Senhora das Graças, nossa, acho que era Nossa Senhora, debaixo do travesseiro. E aí a mãe, por que você tá aqui com a imagem? Por que você colocou essa imagem, né? Aí o menino todo feliz porque a Nossa Senhora estava lá na cama com ele, né? Então assim, olha que coisa, né? Mais piedosa, né? Sim, esse relacionamento das crianças com as imagens, com o crucifixo, isso é muito importante. Na vida de Padre Pio tem um episódio impressionante, que foi, ele estava doente, e ele moveu mundos e fundos para poder trazer a imagem de Nossa Senhora de Fátima lá para San Giovanni Rotondo, né? E aí, no dia que a imagem partiu de San Giovanni Eu Rotondo, lembro desse episódio. é, ele disse, a oração dele que gravaram, né? Acho que ele não a imagem, né? Ele tava aí, alguma Ele coisa ele não estava conseguiu doente, ver, ele né? agora já vais embora, e a imagem estava indo embora de San Giovanni Rotondo, certo? Ó, minha mãe, já vais embora e eu fico aqui doente, né? Mas no mesmo dia ela fez a graça dele ficar curado da doença. Mas o que é mais impressionante nessa história? É que o São Padre Pio, ele fez, digamos assim, moveu esse mundo inteiro para trazer a imagem de Nossa Senhora de Fátima, sendo que ele via Nossa Senhora diariamente. A própria Nossa Senhora. E, no Que entanto, coisa. ele dava muitíssimo valor à imagem. Quanto mais nós que não vemos Nossa Senhora diariamente, certo? E os sacramentais, né, Fred? Os sacramentais, uma água benta, um terço abençoado, uma medalha. Isso é muito de bom, um bom hábito a gente ensinar isso para as crianças. Ao acordar, cada um ter a sua própria vidrinho de água benta, ter o seu terço abençoado, andar com o seu terço, um livrinho devocional, ter o seu altarzinho no seu quarto. Então, tudo isso são costumes que você vai incutindo ali na criança essa vida de piedade, esses detalhes na imaginação dela, né? Daquele altar, daquele santinho, santo de devoção, cada um tem um santo de devoção, um padroeiro, né? Então, isso tudo vai ajudando, né? Exatamente. E aí, olha aqui. Então ela ficou com essa imagem de que as lágrimas do menino Jesus purificariam a alma dela dos pecados confessados, né? Lembro-me de que a primeira exortação que me foi feita incitava-me principalmente a ter devoção à Santíssima Virgem Maria. Olha que E eu lindo. prometi a mim mesma redobrar minha ternura para com ela. Ao sair do confessionário, estava tão contente e leve como jamais sentira tamanha alegria na alma. Depois tornava a confessar-me em todas as grandes festas litúrgicas. E para mim era cada vez um verdadeiro gozo quando fazia. Os dias santos. Ah, quantas Olha, recordações. É. E aí, ainda nessa fase, eu também achei muito interessante a gente ler aqui para o pessoal um trechinho dessa preparação no domingo para a Santa Missa, né? A família se preparando para a missa, né? Que é o dia a dia, né? Ou é a rotina, digamos assim, né? De tantas famílias católicas, né? uhum, Eu, por exemplo, eu costumo ir à missa às 10 da manhã, é onde a gente se encontra, né, Mônica? Ali, uhum. quando as nossas famílias se encontram, missa das 10 da manhã, então essa preparação para a missa, né? Como é que deve ser? De certo modo, eles já entravam no clima da missa, né? Ó, parágrafo 59. Vinha a madrinha fazer o penteado da afilhada. Tá falando da Maria fazendo o penteado nela, né? Terezinha, nem sempre ficava quietinha quando lhe assentavam o cabelo, mas depois tinha toda a satisfação de ir pegar a mão do seu rei, o pai, São Luís Martã. Em tal dia lhe dava um abraço mais afetuoso do que de costume, pois toda a família se movimentava para a Santa Missa.
Em todo o trajeto do caminho, e mesmo dentro da igreja, a rainhazinha do papai dava-lhe a mão. Tomava lugar ao lado dele, e quando nos víamos obrigados a chegar mais adiante para o sermão, era preciso ainda encontrar dois assentos, um ao lado do outro. Quer dizer, eram inseparáveis, né? Quer dizer, tudo isso vai marcando, né? Esse amor, amor abundante que ela recebeu na infância, olha, isso aqui, do ponto de vista psicológico, né? Vamos imaginar o contrário. Vamos imaginar aquela criança que não recebe amor dos pais, né? Sei lá, que tem um pai drogado, uma mãe louca e tal. A criança que não é amada, né? Ela não tem experiência do amor, né? Como é difícil para esse jovem, para essa criança, para esse jovem, aprender a amar. Porque ela não tem memória sequer disso. Então é como se o amor fosse apenas um conceito abstrato e, portanto, algo impossível até de atingir. É o que não existe, porque ela não sentiu, ela não tem experiência disso. Né? Não tem, não é coisa palpável para a vida da pessoa. Né? Então, logo ela vai dizer, o amor é uma ilusão. Isso não existe. Por quê? Porque não existe para ela. Ela não teve experiência disso, né? E aqui... Não... diga. Amar aos outros e nem a Deus. Porque se ela não sabe amar aquele que ela vê, como é que ela vai amar a Deus que não se vê? Né? Eu falo muito isso, que essa relação com Deus também vai ficar complicada também. É a primeira epístola de São João, né? Quem pode amar a Deus que é invisível se não ama o próximo que é visível? São João diz isso na sua primeira epístola. Enfim, então, mas aqui nós temos o caso de uma muito feliz, né? De uma alma que foi muito amada e que soube amar em resposta, soube amar de volta, né? E ela sentiu nesse grande amor que ela recebeu na família, sentiu que ali estava a mão de Deus na vida dela. Aquilo tudo era a obra do amor de Deus, as misericórdias do Senhor que eu estou cantando aqui nessa história de uma alma. Deus para com ela, né? E depois ela entrega de volta esse amor a Jesus, né? Muito bem. Agora, esse episódio, ainda aqui nesse parágrafo, sem sair desse parágrafo por enquanto, é essa Santa Missa ao lado de São Luís Martin, em que ela dizia que muitas vezes ficava mais edificada em olhar para o rosto do pai do que prestar atenção na homilia do padre. Nossa, olha, é impressionante. Não, isso é muito lindo, porque ela diz, eu olhava para o rosto, porque eu olhava para o rosto do meu pai e eu via o rosto de Cristo no rosto do meu pai. E ela vai se tornar a Terezinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, né? Uhum. Ela via no rosto do pai sofredor, ela via o rosto de Cristo, né? E ele fala da padroeira também, né? Fala da padroeira, né? Quando falava de Santa Teresa, ele curvava, olhava para ela, sua padroeira, minha filha, né? Santa padroeira. Seu belo semblante dizia-me tantas coisas. Por vezes, seus olhos, os olhos de São Luís Martin, marejavam-se de lágrimas. Em vão ele procurava retê-las. Ele parecia estar já desligado da terra. Tanto a sua alma gostava de imergir nas verdades eternas. A sua carreira, porém, estava longe do termo final. Longos anos deviam passar antes que o belo céu se abrisse a seus olhos embevecidos e o Senhor enxugasse as lágrimas do seu bom e fiel servidor. E aqui, né, Mônica, você notou muito bem sempre essa referência ao céu. A esse destino de chegada em que é a felicidade plena e absoluta e infinita. Né? E que essa terra é passageira. Né? Inclusive, uma coisa que chamou muita atenção, que a gente comentou na live sobre São Luís Martin e Santa Zélia, mas é bom repetir aqui, é que ela diz que mais do que a vida de piedade dos pais, o que realmente fez diferença na educação dela e das irmãs foi o fato de que os pais viveram isso e ensinaram as meninas que a felicidade terrena não vale nada. Né? Que só vale a pena a felicidade celeste. Isso ficou muito marcado na vida delas. E ela sabe que ela não tinha essa chatice de ir à missa, né? Que eu pensava, é uma coisa chata ir à missa. Ela tinha, ela pequena, ela entendia o sentido da missa. Porque ela vivia, era passado a ela a importância da missa, o que acontecia na missa, mesmo criança sem entender muita coisa, mas ela sabia que aquilo ali era muito importante, que aquilo ali era um pedaço do céu na terra, né? Vamos dizer assim, né? E ela via aquilo pelo rosto do pai. Olha que coisa mais bonita, né? O semblante do pai, a atenção do pai na homilia, nos sermões.
e o pai, né, lidando ali com ela. Então, assim, realmente é impressionante. E aí a gente fala, como é que a criança quer ir à missa, aprende a querer ir à missa, e a gente agora, não, a gente não ama aquilo que não conhece, a gente não sabe o sentido, não explica para a criança, como é que a criança vai amar ir à missa? Vai achar que realmente é muito chato, então senta, levanta, eu tô aqui sem entender nada e tchau, né? O fato de alguém, seja uma criança, seja um adulto, achar a missa É, enfadonha, significa que os desejos dessa pessoa estão todos na terra. Por quê? Porque esse achar a missa enfadonha, e não é só a missa que ele vai achar enfadonha, ele vai achar o texto enfadonho, ele vai achar qualquer oração enfadonha. Isso aí tem um nome na literatura espiritual da Santa Igreja Católica, se chama assídia, certo? Também chamado de preguiça. é, Santo Tomás de Aquino define a assídia, ou preguiça espiritual, como a tristeza pelos bens divinos. Então ele diz assim, se a inveja é a tristeza pelo bem do outro, a assídia é a tristeza pelo bem espiritual. Ou seja, o bem espiritual causa tristeza nessa alma. Por quê? Porque ela é tão terrena que todo, digamos assim, que todo o centro de gravidade dela está na Terra, né? Todo o foco está na Terra. Então, ela não deseja o céu. Ela sente um verdadeiro fastio, um verdadeiro tédio das coisas celestes, né? Então, isso depende muito da maneira como uma família vive. E aqui é muito claro que o que é esse ponto que a gente acabou de falar, mas a gente repete. A família Martã estava orientada para o céu o tempo todo, dizendo as felicidades terrenas não valem nada. Isso aqui é tudo passageiro. Isso aqui é tudo fugaz, certo? É como ela vai repetir várias vezes, né? Mais na frente, nos capítulos seguintes. Vaidade das vaidades, né? Ela vai repetir o Eclesiastes. E eles o tempo todo estavam com a cabeça voltada no céu. Santa Zélia estava e partindo de... é muito importante também a gente alertar os pais aqui, já está na hora da gente acabar aí, já são 11 horas aí, ó, a gente já passou de 1h30. Mas assim, para não estender muito, o que que acontece? Os pais precisam dar essa... Ah, eu esqueci o que eu ia falar. Você falou o que aí mesmo, a sua... Estava falando sobre o que mesmo? Para eu lembrar o que eu ia falar. Eu falei Deu um branco. né, da nossa, dos desejos terrenos que acabam dominando a alma e por isso a alma sente tristeza pelos bens espirituais. Foi isso que eu ia falar, mas depois eu lembro. Era importante, mas eu acho que não era tanto, porque eu não esqueci. Mas assim, lembrei. Diga. É assim, aos pais darem, terem, perceberem essa importância de dar essas razões e não, como é que eu vou dizer? Buscar ser esse exemplo para os filhos. E é difícil, não é fácil. Mas a gente entendendo esses porquês, a gente correndo atrás de entender por que que eu me levanto numa missa, por que que eu me ajoelho, buscar entender o que que é a Santa Missa, o que que compõe a Santa Missa, se você não entende, você ter essas razões para você vivenciar isso, né? E para que você passe isso para os filhos também. Então a gente tem que dar essas razões para que a gente não sofra de aquela coisa, vai para missa, não sei o quê, aquela coisa assim negativa, né? E as coisas de Deus são maravilhosas. Não são não. Eu falo que Deus não é não seguir a Deus, é sim, né? Sim a vida, sim o amor, sim a graça. São coisas maravilhosas. E a gente muitas vezes não tem nem essa didática de saber conversar sobre essas coisas com as crianças e com os jovens, enfim, né? Então isso é uma limitação nossa que nós não tivemos. Muitos de nós, né, a maioria não tivemos, a gente não pode dar aquilo que não tem. Então, já que a gente não recebeu, a gente tem que correr atrás, né? É isso que a gente está fazendo, né? Correndo atrás, né, Fred? Aí a cada dia, né? Exatamente. Olha, Mônica, o nosso público aqui até cresceu. Ó. Nós estamos agora com 20. Então o pessoal tá querendo, hein? Escrevam aqui se vocês querem que a gente acabe a live agora ou não. Querendo que Vamos, acabar lá. vamos só terminar esse capítulo, então, porque aí a gente fecha. Uhum. Mas então, nisso, pegando o gancho do que você estava dizendo aí, de como ensinar isso às crianças, né? De como ter essa didática, o que a gente vê aqui na família, diante de tudo que a gente já disse, é um ponto que a gente poderia acrescentar, é o seguinte, está na página, na minha edição aqui, página 58, seria a nota ao parágrafo 63, que é o seguinte, um grande santo chamado Hugo de São Vito, ele usa uma expressão que é a seguinte,
é a habitação do homem interior, ou seja, aquilo que forma o conjunto dos seus pensamentos, certo? Em que durante o dia, o que é que mais, digamos assim, ocupa a sua alma, ocupa as suas preocupações, ocupa a sua mente, certo? Um exemplo que eu costumo dar é o seguinte, aqui tem Eu só fica pra gente até amanhã e fazer uma virada aí. vamos e então, tem aqui em casa, nós temos 5 crianças, então tem muita roupa, e roupa que precisa lavar e passar, então ela vem aqui de vez em quando ajudar a passar roupa. Então ela fica ali, antigamente seria o radinho de pilha, né? Hoje é o YouTube. Então ela fica lá ouvindo o sertanejo dela, certo? E quando o celular está desligado, ela não está ouvindo o sertanejo, ela está cantarolando o sertanejo, certo? Ora, esse cantarolar significa essa habitação do homem interior. É isso que o Hudson Vitor chama que digamos que esse conjunto de pensamentos, esse repertório mental, aquilo que ocupa a minha alma, certo? Aquilo que é o centro de gravidade da minha alma, os meus interesses e as minhas preocupações, enfim. Então a gente vê que, no caso da família Martin, olha só como é que eles preenchiam esse dia. Né? O que preenche o dia? Né? Aqui ela conta, nesse parágrafo 63, né, que o São Luís Martin colocava a Santa Teresinha no colo e tal, né, e tinha um beijo, um abraço, um beijo de boa noite, não sei o quê. E aí vinha Maria ou Paulina e lia o ano litúrgico de Dom Guéranger. Essa obra é uma obra clássica, inclusive, né? Vocês podem encontrar, né, nessas livrarias uma obra em 4, 5 volumes gigantescas, em que Dom Guéranger ele vai comentar as leituras da missa, certo? Então eles iam à missa diariamente. Então, e você não vê um livro profano aqui, todos esses detalhes que ela vai dando, né? Principalmente era a história sagrada, né? Depois vai aparecer muita imitação de Cristo. Depois o livro do padre Charles Amijon sobre os mistérios da vida futura. Então, o que compunha o repertório de livros, de discussões, de conversa dentro de casa e tal, eram sempre coisas da fé. São Luís Martin, ele não era um homem inculto, ele era um homem culto. Ele tinha cultura, ele tinha o hábito de ler. Só que ele só lia coisas relativas à fé ou que gravitassem em torno da fé. Então, por exemplo, ele ia ler História de Roma, mas porque ele queria conhecer melhor a história também dos mártires. Então, ele ia História de França, mas sempre numa perspectiva católica. Então, isso ocupava a fé, fazia a habitação do homem no homem interior. Um livro que seria um livro hoje, a gente diria, isso é coisa de padre, ler o ano litúrgico de Dom Guéranger, os comentários das leituras da liturgia. Né? Mas isso era o que ocupava a cabeça deles o tempo todo. Né? Isso era então, assim, a minha diarista, que ela faz isso com o sertanejo universitário, eles faziam isso com o inário litúrgico, você está entendendo? Isso, era sobre isso que eu ia falar, lembrei o que eu ia falar. Santa Zélia era uma empresária. Ela muitas vezes, sua carta, ela fala assim, eu fui dormir madrugada, porque à tarde eu parei para brincar com as meninas, eu fui fazer coisa com elas. E agora eu estou aqui até tantas da noite, porque eu tenho uma encomenda para entregar. São Luís está atrás lá dos clientes, levando encomenda. Então, assim, eles tinham uma vida corrida, né? Lá aquele tempo ali, né? Ela, uma empresária, tinha suas empregadas, inclusive, costureiras que faziam ali com elas as vendas. E ela tinha, o São Luís, os seus afazeres. Então, assim, ela tinha no dia a dia delas, mesmo nas rendas, aonde está o seu coração? Essa é a questão. Isso, Você vai. tesouro do Você é um coração. funcionário público, você é mãe, você cuida da sua casa. A gente tem que ter cuidado, porque assim, eu sou mãe, hoje eu só estou na minha casa cuidando da minha família, mas onde está seu coração? Tá, então é isso que a gente precisa perguntar como pai, como mãe, que tudo que tudo tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Isso. Né? Então, assim, o que que a gente pode... Mônica, você quer que a gente fique igual um Carmelo? Só que, a gente olha que a gente lê as histórias, as cartas, lê a história de uma alma, olha a vida de outros santos, mas acho que Santa Zélia e São Luísa, eles me cativaram de uma forma que eles têm muita leitura, eles têm muita coisa escrita, deixaram muito escrito. Então você conhece ali a essência ali deles, ali a alma daquela família.
Então você começa a perceber, gente, é o cotidiano aqui, as dores que ela está tendo, o trabalho que ela está fazendo, a enxaqueca que ela teve, São Luís com a sua doença. Então, assim, mas sempre é, se colocando o seu olhar acima disso tudo, né? Olhando para o céu. Eu gosto de usar aquela a imagem, né? A gente está falando de imagem, é o sistema solar, né? Tá o Sol e os planetas que estão orbitando. Então, tudo está orbitando na casa de Santa Zélia e São Luís. Era assim, orbitava tudo o Sol, que é Jesus. Né? O ano litúrgico e tudo isso. Então, assim, a gente, como família, hoje, somos convidados a fazer isso na nossa realidade. Isso é muito bonito, né? Essa leitura que a gente faz dessas cartas nos ajuda a trazer para o nosso dia a dia e tentar fazer isso na nossa família. Né? Exatamente. E aí vem aqui, na sequência da narração, a visão profética que ela teve do sofrimento de São Luís Martin no fim da vida, né? Ela teve essa visão do velhinho encurvado e tudo mais, que é o auto-sacrifício, a auto-imolação que São Luís Martin no fim da vida, depois de ter já entregue todas as filhas no Carmelo, né? Quer dizer, ainda faltava Leônia, e Leônia estava para entrar, já tinha entrado e saído. Faltava Juscelino e tal. Mas aí ele faz uma oração dizendo: Senhor, fui tão feliz, né? Nunca, não sofri por ti. Está na hora de eu quero sofrer. Parece brincadeira um homem dizer, um homem como ele dizer isso, porque ele perdeu a esposa. Teve que mudar da cidade. Sofreu, né? O que ele não sofreu, teve que mudar da cidade, que era muito cômoda para ele. Ela lançou um pedido, né, para poder educar melhor as filhas num ambiente de mais inocência, de mais pureza, etc. E tal. E entregou todas as filhas, quer dizer, Abraão entregou só o Isaac, né? E ele entregou tantas filhas assim, e chega no fim da vida faz essa oração. Bom, mas é um episódio que a gente vai detalhar com mais vagar mais à frente, nos capítulos adiante, né? Porque Santa Teresinha sabia que ele ia fazer essa autoimolação, e o dia que ele entrou no manicômio, ela disse: hoje é um dia de glória para a nossa família, olha só. Né? Como o espírito mundano nunca vai compreender isso, né? Como que é um dia de glória? É um dia de vexame, de sofrimento, etc. Bom, e aí vem o último capítulo, para a gente poder, última parte do capítulo, para a gente poder fechar aqui essa live de hoje, mas que é o episódio deles dois na praia, que eu queria que a gente comentasse para fechar. É o parágrafo 73. Né? Vai lendo aí aqui, porque aqui não tem um parágrafo. Ah, não? Não. Digamos, é o antepenúltimo parágrafo do capítulo. Quando conta que eles foram para Trouville, eles foram à praia, né? Eles viviam ali em Lisieux e tal, afastado do litoral. E aí, então, pela primeira vez, ela viu o mar, etc. E ela começou a rezar, né? Numa oração que muitos salmos, inclusive, fazem isso, né? Eles nos levam a contemplar Deus Criador, a partir da beleza da criação. Então, contemplando a beleza da criação, você remete ao Criador. Então, ela dizia assim, né? A majestade de Deus, o bramir das ondas, tudo me falava a alma a respeito da grandeza e do poder do bom Deus, etc. E tal. E aqui vem um episódio particularmente interessante e educativo, né? Que ela, né, uma menininha muito linda que ela era e tal, brincando, ali sorridente e tal, um casal passa e nota, né, a graciosidade dela e pergunta a São Luís Martin, né? Você que é o pai dela, e já faz menção de elogiar a beleza dela. E São Luís Martin já nota que a conversa vai para esse lado e já faz sinal assim para não elogiarem a Terezinha pela beleza, para ela não ficar vaidosa. Vou ler aqui as palavras dela. Ela está escrevendo o texto a Paulina, a Madre Maria Inês de Jesus, e diz: Vós, minha mãe, tomáveis tanta precaução em não permitir, junto a mim, nada que pudesse comprometer minha inocência, principalmente em não me deixar ouvir alguma palavra que insinuasse vaidade no meu coração. Por quê? Porque a vaidade, ela já é um princípio de impureza, certo? Como só dava atenção às vossas palavras e à de Maria, e de vossa parte nunca me dirigistes um único elogio. Já
comento isso daí. Não liguei muita importância às palavras e aos olhares admirados daquela senhora. Não significa que você não possa elogiar uma criança quando ela merece, certo? Agora, o problema é você fazer assim, você é linda para criança. Olha, isso aí não tem mérito nenhum, certo? É tudo graça de Deus. Então, desse jeito você corrompe pela vaidade. Né? Uma coisa é você dizer, olha, parabéns, você fez bem o seu dever, ou você fez bem um ato de virtude, etc e tal. Isso é uma coisa. Agora, você fazer um elogio só pela beleza, isso corrompe a vaidade, né? Então, uma coisa é você dizer para sua filha, minha princesa, né? Chamar de uma coisa assim carinhosa. Mas se você dizer, você é linda, é inadequado. Percebe? Tem uma diferença aí. Santo Ambrósio escreve 4 livros sobre a virgindade. Eu tenho esses livros aqui. É muito impressionante o que ele escreve. Ele diz o seguinte, que lá em Gênesis, Deus faz todas as obras, todas as criaturas irracionais, né? E vê que é bom. Então, Deus fez o mar e viu que era bom. Deus fez a luz e viu que era bom. E tal. Mas quando fez o homem, a Sagrada Escritura não diz assim, que Deus fez o homem e viu que era bom. Isso não está escrito lá. Por quê? Porque a beleza do homem é interior, sobretudo. E o homem, esse Adão ainda teria que aprovar sua fidelidade a Deus para poder ser elogiado. Entendeu? Então, as criaturas irracionais são elogiadas pela sua beleza, mas o homem não. O ser humano. Impressionante nessa análise. E aí, então vamos para a gente fechar, ler essas últimas linhas. Né? Junto a Paulina, tomei a resolução de nunca distanciar minha alma do olhar de Jesus. Né? A fim de que navegue tranquila em direção da pátria dos céus. Olha só, ela sempre falava da pátria dos céus, é muito impressionante. Sempre é o céu, sempre o céu. Nada aqui na terra. A minha vida deslizava quieta e feliz. Quer ler lá as últimas linhas? Sim. Minha vida deslizava tranquila e feliz, a afeição de que era cercada nos Bussonnet fazia-me crescer, por assim dizer, mas não havia dúvida de que já era bem desenvolvida para começar a conhecer o mundo e as misérias de que anda cheio. Isso aí. Mas é isso. Mas que bom, hein? Acho que foi. Gostaram aí, pessoal? Ficaram aí, né? Então, acho que foi bom aí a história deles de Santa Teresinha, não tem como, né? E a forma como ela escreve, e aí a gente que já leu a história do pai e da mãe também, a gente fica analisando ali a família em si, né? Com esse olhar aí, né, da família, da educação, do que a gente precisa melhorar. Ai, meu Deus, é uma luta. Mesmo. Mas alguma consideração final aí, Fred? Não, de minha parte é isso. Só agradecer e espero que continuemos. Então, toda quarta-feira, nesse mesmo horário. Espero que o meu chegue, igual o seu, chegue aqui para que eu possa ter os parágrafos numerados aqui para ler com você. Aí que você fala uma palavra, aí eu dou o Ctrl L aqui no computador, ele acha a palavra, eu acho o parágrafo. Porque às vezes pula, né? Você tá lendo e pulou. Aí eu não sei qual que tá seguindo aqui, mas deu certo. Deu pra... Então tá bom, pessoal. Muito obrigado. Compartilhe essa live para que mais e mais pessoas possam conhecer essa realidade, a importância de ler esse livro também, conhecer a história de Santa Teresinha, dos seus pais, da sua família, porque essa família ela precisa ser muito divulgada e muito amada e muito imitada. Porque o mundo de hoje nós precisamos de santos. É a solução para as misérias que nós temos hoje. E imitando essa família, toda a pedagogia deles, a gente só tem a ganhar e dar saltos aí no nosso dia a dia também na busca da santidade. Obrigada, Frederico, e pela proposta. Você foi a semana passada, vamos fazer uma sequência de lives? Vai, bora, né? Mas acho que vai ser muito, muito... Igual a gente falou entre a gente aqui, que os que mais se beneficiariam com tudo isso eram nós mesmos, né? Para meditar e conversar sobre esse livro. E aí, essa conversa partilhada com vocês aí também, eu acho que vocês têm a ganhar também aí, conhecendo mais sobre a história de uma alma. E vão ser motivados a ler, quem não leu ainda, tá bom? Isso aí. Então tá bom. Até a próxima, se Deus quiser, quarta-feira. Um Ave abraço. Maria. Tchau, tchau. Tchau, tchau.